Ela está chegando. Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, já está com a gente aqui nesta manhã para falar sobre planejamento pessoal para o ano que vem. Excelente tema, Carol. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego, aos nossos ouvintes. Esse tema que, final do ano, todo mundo já está pensando sobre isso, né? Já. Eu estava ontem pensando que eu quero comprar uma agenda para o ano que vem. Agenda? Agenda física. Física? Eu quero. Ariane Retrô. Ariane Retrô. Ontem eu estava com uma amiga que estava justamente fazendo anotações na agenda dela deste ano e dizendo sobre o quanto aquilo facilitou a vida dela e especialmente para quem é mais ansioso, você ticar, não é? As coisas Não, eu que tô você brincando, fez. mas eu sou assim também. Beleza. Eu sou do papel e da caneta. Não, e quando eu vi ela ali, eu falei, gente, eu quero voltar a ter agenda. E já é uma coisa para o meu planejamento do ano que vem. Agora, Carol, essa história de planejar a vida toda, funciona? Por que que é importante? Pessoal, funciona. Funciona e eu falo que eu sou uma das provas de que funciona, porque eu tinha eu sempre fui acostumada, na verdade, a fazer isso, mas eu tinha um pouco do pé atrás se realmente isso ajudava, se era real. Eu sou uma pessoa bastante prática, coloco muita mão na massa. O negócio do ticar também, Ariane, para mim funciona bastante. E eu gosto do físico, o físico ajuda. Existem até algumas questões relacionadas a essa questão do escrever. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o planejamento, ele ajuda, ele tem a ver com você colocar a ordem na sua vida, estabelecer prioridade e focar esforços coordenados e acompanhar essas evoluções, necessidades de foco maior para conseguir atingir esses objetivos. E quando a gente fala em escrever, para você ter uma ideia, escrever é o primeiro passo para a ação. O escrever permite registrar para a gente poder acompanhar a evolução das ações e ele aumenta em 42% as chances de você obter sucesso na iniciativa. Então, o escrever, isso de você ter a agenda do lado, é claro que tem gente que prefere, existem várias plataformas para ajudar a gente gerenciar atividades, inclusive no trabalho, eu posso usar também para outras questões pessoais, mas existe pesquisa, inclusive, que diz que escrever com a mão ajuda tanto crianças quanto adultos a aprender mais e memorizar melhor. Então, tem estudos aí, resultados de estudos diferentes, inclusive alguns aí de universidades norueguesas de ciência e tecnologia, que apontam isso, que o escrever nos ajuda com a mão mesmo, nos ajuda a memorizar melhor. E claro, memorizando melhor, eu consigo ter as minhas metas aí no meu radar mais fácil. E qual que é o passo a passo, Carol, para o nosso ouvinte que adora a sua coluna, eu sei, já parou o carro, já chegou no destino, mas está ouvindo a Caroline Borges aqui no Empreende Brasília. Qual que é o passo a passo para organizar esse planejamento pessoal? Então, o primeiro ponto é você se preparar para isso. Eu preciso de arrumar um tempinho, uma manhã, uma tarde, para me dedicar a esse planejamento. Escolher um lugar calmo, mais isolado, levar papel e caneta. Eu gosto muito primeiro de fazer realmente no manual e depois, quem preferir, passar para o digital, mas quem quiser utilizar já o digital, ótimo. Então, ter esse tempinho de preparação e sempre começar com a visão. O que é essa visão? Eu acho uma das partes mais difíceis do planejamento. É estabelecer onde você quer chegar. Como é que eu me imagino em 5 anos? Eu não estou falando do ano que vem. Estou falando como é que eu me imagino daqui a 5 anos. E eu escrever um parágrafo sobre onde eu, Carol, estarei em 5 anos. Em 5 anos, eu, Carol Borges, estarei em tal lugar, cercado de tais pessoas, fazendo tal coisa, vou ter atingido tais e tais objetivos meus. O que eu quero para mim? Isso é dificílimo. Eu fiz esse exercício a primeira vez, eu tinha 24 anos e foi difícil. Eu acho que quando o tempo vai passando, vai ficando mais difícil, inclusive. Eu achei que ia melhorar, mas é necessário. Por quê? Essa é a base para você começar a revisar o seu planejamento do ano. Começar a dividir em períodos de tempo menores. Então, escreva a sua visão. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, Ariane e Diego. Já fizeram? Carol, acho que não. eu fico pensando assim, porque hoje a gente está tão bombardeado dessa história de carpe diem, de aproveite o momento, Sim. aproveite o presente, que a pessoa às vezes pode ter uma resistência e dizer, olha, eu não sei nem onde eu vou estar hoje à tarde, quiçá daqui a 5 anos. Não, e não sabemos mesmo, por isso que é um planejamento. E o planejamento muda. A gente muda o plano. Essa visão, ela é revisada, de fato. Todo ano, você lê a sua visão e fala, faz sentido? Não faz sentido? Eu tenho que mudar alguma coisa nessa visão? E eu mudo. Mas é a partir desse abstrato que a gente começa a transferir para o papel o que realmente é concreto. Para eu, daqui a 5 anos, 10 anos, atingir isso, o que eu preciso começar a fazer hoje, de fato, de forma prática? E isso vai mudar.
de ano para ano, a cada 6 meses, a cada 3 meses. Eu gosto de fazer a revisão da minha visão. Eu leio a minha visão pelo menos uma vez por mês. E todo ano eu faço uma revisão realmente da minha visão. Tive a experiência de escrever uma visão nessa época com 24 anos. E quando eu fui olhar para essa visão com 34, eu vou dizer para vocês que teve um item da minha visão que eu não tinha alcançado. Olha só. E assim, é claro, não é o escrever em si, apenas. O escrever é o primeiro passo para a gente começar a colocar a mão na massa para realizar. Dá vontade até de perguntar qual foi, né, Ariane? Posso Dá te uma contar curiosidade. o que é? Era a dieta de segunda, Carol? Não era. Eu vou contar para vocês. Gente, eu tinha um planejamento de ter 4 filhos. Olha. E eu tenho 3. Olha Foi esse o item, né? Muito bom. Meu esposo vai escutar e vai falar, ué, então, cadê o quarto vamos, filho, né? Mas não, mudei o planejamento, paramos no 3º, mas por enquanto, pelo menos, né? Então, foi só isso. Todos os outros objetivos, inclusive pessoais e profissionais, eles foram atingidos. Então, é um mão na massa, precisa de um mão na massa, não é só o escrever. E aí você perguntou do passo a passo, né? Primeiro a gente precisa começar com aquela questão do autoconhecimento. A gente já veio falando sobre isso, é um tópico que sempre vale a gente levantar. Existe uma diferença da minha autopercepção em relação à percepção dos outros sobre mim. E quando eu vou estabelecer um planejamento, eu preciso fazer o exercício de lembrar dos feedbacks que eu recebi durante o ano, tanto profissionalmente quanto na minha vida pessoal. E caso algo não esteja tão claro, pergunte, o que você acha que eu posso melhorar? Como é que eu posso melhorar aqui no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, nas minhas atividades? Pergunta, registra e reflita sobre o que você realmente precisa depois de receber essas informações e quer mudar. Que comportamentos, que hábitos, que desenvolvimento de habilidades, aquisição de conhecimentos, que tomadas de decisão você precisa fazer. Eu gosto muito de utilizar uma ferramenta, inclusive pessoal, chamada SWOT. Já falamos sobre isso aqui, ou em português o pessoal chama de análise fofa, né? Quais são as minhas fortalezas, as minhas oportunidades de melhoria, as minhas fraquezas, as minhas oportunidades, ou seja, o que o mercado, o que está à minha volta tem para me possibilitar, as janelas que talvez eu não esteja aproveitando e que ameaças existem também na minha vida e que eu preciso estar de olho nelas para tentar minimizar os impactos. Então, olhar para isso, começa por isso. E aí eu vou para o passo 2, né, estabelecer de fato as metas. Primeiro os objetivos e depois as metas, que são diferentes. Objetivo e meta são diferentes. Objetivo, ele ainda é mais abstrato. Então, eu quero ganhar mais. Eu quero ser um pai ou uma mãe mais paciente, mais presente. Eu quero emagrecer. Eu não tenho um número aí, né? Eu não tenho um fato. Quase um desejo, né, É um Carol? desejo, exatamente, Diego. Mas aí eu vou partir para as metas. Elas não podem ser muitas, elas não podem ser fáceis, mas elas também não podem ser impossíveis. E eu gosto muito de dividir por campos da vida. O meu planejamento foi o que mais me ajudou. Cada pessoa acaba tendo um formato, mas eu divido em campos da vida. Então, para minha saúde em 2024, quais são as minhas 3 principais metas? O que eu quero como objetivo e quais são as 3 principais metas? Em termos de família, qual é o meu objetivo e quais são as minhas metas? Meu trabalho, meus estudos, minha espiritualidade, eu gosto de dividir muito nesse formato. E aí a gente já estabelece de forma mais específica, utilizando aquela regrinha até de negócio que a gente fala que é o princípio SMART. Elas têm que ser específicas, não podem ser vagas, têm que ser mensuráveis, têm que ser alcançáveis, têm que ser relevante para a sua vida, tem que ter um impacto, né, realmente positivo e tem que ter prazo, tem que ser temporais. Como, por exemplo, ganhar 20% a mais até o final do ano. Sair uma vez por semana só com meu filho para ter conversas agregadoras. Perder 10 quilos até julho. Eu preciso estabelecer claramente o número, né, o que eu quero alcançar e o prazo que eu tenho para isso. Porque senão fica vago demais, Carol. Fica vago. E aí fica difícil de ser alcançado. E de acompanhar, né? Muito bem. Muito bom, e é justamente sobre isso que eu pergunto agora, como é que faz esse acompanhamento, né? Porque muita gente consegue até sentar para planejar, ouve ali de novo o que foi que a Carol disse, vai colocar no papel ou no celular, no computador, mas depois engaveta aquilo lá e seja o que Deus quiser, aí não adianta nada. Vira papel apenas, né? E é real isso, Ariane, o mão na massa é algo também, o como, né? Como eu vou fazer isso, e começar realmente a agir é algo que é crucial para que eu realmente chegue no final do ano que vem e vá avaliar e fale, poxa, evoluí, a gente teve evolução. Então, o mão na massa, ele demanda, por exemplo, escolher e se matricular numa academia, marcar um nutricionista, conversar com pai, mãe, cônjuge, namorado,
irmão, para combinar apoios, programar alarmes no celular para acordar cedo, ter o horário que você vai realmente para esse exercício, por exemplo, pesquisar cursos, fazer a matrícula, organizar a agenda de estudo, alinhar com os parceiros, com a família, apoios e combinados, por exemplo, para uma jornada de formação que você vai precisar. Você vai precisar preparar todo esse terreno para poder concretizar de fato o seu plano. E uma coisa importantíssima, aproxime-se de pessoas e grupos que te impulsionem a concretizar seus objetivos e atingir suas metas. Tem uma teoria de um escritor americano chamado Jim Rohn, que diz que nós somos a média das 5 pessoas com as que a gente passa mais tempo. Ou seja, o meio em que a gente vive acaba influenciando sim as nossas ações, né? Nossos pensamentos, nossos sentimentos, reflete na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Então, de fato, eu quero emagrecer e todo mundo que eu ando sempre, tá sempre, a gente brinca, né? Enfiando o pé na jaca na comida, essa época do ano é tão maravilhoso fazer isso, né? Talvez eu tenha que me aproximar também, eu não vou deixar esse grupo, mas eu tenho que estar envolvido também com o pessoal ali da academia, o pessoal que está, né, fazendo exercício. Eu preciso estar envolto de pessoas que vão me possibilitar e vão me incentivar a comer de forma mais saudável. Eu tenho que ganhar aliados para essas metas, profissionalmente, pessoalmente. Né? E desculpa, Diego. Não, por favor. O acompanhamento que você mencionou. Sim. Coloca ali do lado da cama seu plano. Na sua mesa de trabalho, crie rituais para acompanhar essas metas, leia pela manhã ao acordar, tenha um caderninho, uma planilha de registro das suas evoluções, dos acontecimentos durante o dia, no final do dia escreva isso e peça retorno das pessoas próximas de como você está indo. A visão, como eu falei, revise anualmente, ela pode ser reescrita quantas vezes você quiser, é um plano. Muito bem, 8 horas e 32 minutos, todas as quintas-feiras, Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, está aqui com a gente na Nova Brasil, dando dicas para você, ouvinte, para o seu negócio. Hoje ela trouxe algo sobre a nossa vida pessoal, planejamento pessoal para 2024, mas não se engane, isso tem tudo a ver com a tua vida profissional também, não é isso, Carol? Totalmente, esse plano, a gente não é estanque, o meu plano ele envolve todos os âmbitos. Eu planejo o meu desenvolvimento pessoal e profissional no mesmo planejamento. E quem está bem pessoalmente trabalha melhor. Trabalha muito melhor, é integrado, né? A gente não trabalha, eu não sou eu aqui no trabalho e eu fora, eu na sociedade, a gente precisa estar bem em tudo. Excelente. Essa foi Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, falando sobre planejamento pessoal para o ano que vem. Sempre com a gente, a Carol está às quintas-feiras aqui no Empreende Brasília. Carol, obrigada por hoje e até a próxima semana. Obrigada, pessoal. Bom planejamento para 2024. Valeu.